Oi, gente. Bom, se você assistiu o último vídeo, você viu que a gente combinou que durante 53 semanas, ou seja, durante a última semana de dezembro e todas as semanas de janeiro, a gente vai vir aqui nesse canal, ou no Spotify, ou também no TikTok, né? Falar um pouquinho, conversar com vocês o que a gente já faz no nosso dia a dia. Sim, na verdade, todas as semanas do ano, né? Ah, Todas as semanas do ano, a gente tá com esse objetivo de soltar um episódio disso que a gente não sabe se é um podcast, se é uma live, é uma live, não, mas a gente não sabe se é um podcast, mas são os nossos pensamentos, são coisas que têm ajudado a gente ao longo dos anos, e há muitos anos, inclusive, e que faz bem pra gente e que a gente acredita que também pode fazer bem pra vocês. Então, isso. Keila, eu vou te perguntar uma coisa. Você tá feliz hoje? Tem alguma coisa do dia ordinário, tipo, ordinária que te deixou feliz? Vou te dar um exemplo. Eu começo. Eu tô feliz porque eu fiz a minha unha do pé. E ela tá muito bonita. Tipo, amanhã eu vou fazer da mão pra virada do ano. E eu fiz marronzinho, assim, sabe? Eu tô tão feliz. Eu tô olhando pro meu pé várias vezes, assim, ao longo do dia. Eu tô feliz porque hoje eu precisei acordar cedo, porque eu tinha que fazer um favor pra Kenzie, ficar pro meu filho pra eu fazer minha unha do pé. Só que quando eu cheguei aqui pra cuidar do bebê, ele estava dormindo. Então eu pude voltar a dormir. E eu adoro dormir pela manhã. É uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida, dormir de manhã. Só que eu não consigo fazer isso no dia, quando eu não estou de férias, porque eu tenho que trabalhar. 10 horas da manhã eu tô trabalhando, mas eu pude dormir. 10 horas da manhã eu pude dormir, tirar um cochilo e... Você sentiu herdeira? Me senti herdeira. Sem dinheiro de herdeira, mas me senti herdeira. Um detalhe muito pequeno. Pequeno, a gente não que me separa. Então a gente tá feliz de conversar com você. Bom, o título de hoje, você tá vendo aí, Eu Odeio a Minha Sogra? Leia direito, é uma pergunta. Eu odeio minha sogra? Vou começar perguntando pra Kézia, porque eu não tenho sogra. Vou ter falado no vídeo passado. Não tem? Não tem? Tá bom. Mas quem sabe? Mas... O objetivo é ter, né? A ideia. Mas... Você tá rindo? Porque eu... Por que você tá fazendo comentário? Tá. É verdade. Enfim, cancela essa parte. Não, eu acho que não tinha que cortar essa parte. Eu acho que tinha que entrar. Vamos colocar em preto e branco. Tá. Vamos começar perguntando pra Kézia. Você odeia sua sogra? Dona Lucenir, fazer ela assistir esse vídeo pra ver as primeiras expectativas dela. Bom, a minha sogra, em hipótese nenhuma, eu a odeio. Pelo contrário, eu construí uma relação de amizade, de muito respeito com a minha sogra, e tenho a minha sogra, eu a considero como uma mãe mesmo. Mas mais do que uma mãe, mesmo que eu e a minha sogra, a gente não vai ter esse negócio, ai, que amiguinha, tia. Eu acho que a gente não é algumas assim, né? vezes. Não, eu sou de falar, mas com ela, a minha sogra não é, ela é mais na dela, assim, né? Mas eu posso contar com a minha sogra pra tudo. E a minha sogra, ela é uma pessoa que ela me ensina em silêncio. Eu aprendo muita coisa com ela em silêncio. Então a gente constrói uma boa relação. Acredito que ela não concorda com tudo que eu faço na minha vida, com tudo, mas ela me respeita muito. Até porque, parênteses, não tem como a gente concordar com tudo que uma pessoa faz, né? Porque pensamentos... Mas por que a gente chegou na ideia desse podcast, né? Porque quando eu fui me casar, até quando eu comecei a me relacionar com meu marido, eu nunca tô de aliança no vídeo, porque eu nunca uso aliança quando eu acabei de dar uma faxina de fim de ano, tá, gente? E no outro eu tava dando uma faxina de Natal. A Kézia gosta de faxinas. Gosto de faxina. Se ela pudesse, ela faria faxinas todos os dias. Todos os dias. De lavar a casa todos os dias. Organiza minha mente. Meu TDAH é muito forte, a minha mente é muito bagunçada. Então, listas, rotinas e organizações organiza minha mente. Então, por isso que eu tô sem aliança. Mas eu sou casada. Pra quem não conhece a gente. Então, quando eu comecei a me relacionar com o meu marido, eu ouvia muito que eu poderia ter atrito com a minha sogra, porque o meu marido é filho único. Sim. E a minha sogra realmente é a mãe de filho único mesmo. Mimado. Mimado no bom sentido. Ela faz tudo pelo meu marido. Ela tem uma super preocupação. E falou assim, as pessoas falavam, né? Você não vai se dar bem com a sua sogra.
E desde a época que eu comecei a me relacionar, eu tenho estudado a inteligência emocional, tentado ter uma melhor versão de mim mesma. E eu comecei a pensar que às vezes a gente odeia pessoas simplesmente pelo fato de ser pré-estabelecido pra odiar. Porque cria esse padrão. Nora e sogra, elas não se dão bem, elas têm uma briga, existe uma disputa por aquele marido, que todas querem atenção, ninguém aceita o seu lugar de esposa, o seu lugar de mãe, os momentos ali vividos, mas tem essa briga. Sim. E muitas pessoas já entram no relacionamento pensando, vou odiar minha sogra. Sim, isso. Você falou exatamente isso. Eu tava vivendo pensando sobre isso, que eu tinha. E aí eu parei pra pensar, cara, eu não tenho que odiar minha sogra. Uhum. É claro que. E aí, quando você começa a entender o seu lugar como companheira, eu vou falar companheira porque nem todo mundo é casado. E eu não tô fazendo aqui um podcast pra mulheres casadas. Sim. Nem todo mundo. A gente precisa saber quem nós somos em cada lugar. Sim. Eu sei quem eu sou na vida da Keila. E o marido dela, quando ela tiver um marido, um namorado, vai ter um outro lugar diferente. E que tomara que todos sejam muito unidos. Porque eu, Kézia, gosto desse negócio da família, unidinha, coladinho no outro. Mas tem famílias que não vão ser assim. Então, quando eu comecei a frequentar a casa da minha sogra, uma coisa que eu coloquei... E aí, olha como é que tem gente que... A minha sogra já é uma pessoa emocionalmente evoluída e não sabe disso. E não precisou fazer curso, não precisou ler. A vida ensinou, ela é muito evoluída. Gente, a minha sogra... Não é que ela é muito evoluída emocionalmente. A minha sogra já fazia isso, mas eu comecei a fazer. Bom, onde eu estou? Eu tô na casa de uma outra mulher que tem um filho, que tem uma dinâmica, a vida deles funcionou desse jeito. A minha sogra falar pra mim, eu gostaria de lavar a blusa passar o terno do Adriel pra ele culto, é algo que não me ofende. Então, pra gente não odiar o outro, a gente tem que parar de se ofender com coisas pequenas. Mas vamos supor, vamos falar pelo contexto da minha casa. Ninguém gosta de passar roupa. Todo mundo compra o máximo de roupas possíveis que não precisam ser passadas, né? Lá de casa. E por ninguém gostar de passar roupa, a minha mãe automaticamente já foi. Cada um passou na sua roupa. E tipo assim, sempre é uma troca. No máximo, a roupa que minha mãe passa é a do meu pai. Agora, por exemplo, esses dias eu queria que ela me passasse um vestido meu. Aí ela falou assim, tá bom. Você vai fazer chapinha no meu cabelo? Tipo, é uma troca. Porque ninguém gosta de passar roupa. E lá na nossa casa. Mas lá na minha sogra eles gostam de passar roupa. Eles passam calça jeans. É porque, tipo assim, a minha calça jeans não amarrota. Nem a da Keila. Nem lá de casa. A gente compra mais calças mais justas. Lá eles compram umas calças que amarrotam. Meu Deus, tudo. Eles passam tudo. Mas se você pensa assim, eu vou chegar no ponto que eu queria. Se você fosse uma pessoa que gosta de passar roupa, que eu nunca vou entender essa cabeça, eu sei. Aí a gente tem que lidar com as diferenças. Sim, mas diferentes. Que eu não entendo, mas eu respeito as diferenças. Se você gostasse de passar roupa, sim. Como que você acha que poderia resolver esse conflito? Sua sogra pediu pra passar o terno, seu marido foi pro culto, mas você também quer. E aí? Então, pra não gerar um conflito. Eu tentaria não achar, porque eu acho que é isso. Quando a gente odeia uma outra pessoa, a gente tem aquele preconceito, tipo, vamos abrir um parênteses aqui. Eu e a Keila, a gente é crente, né? Nós somos evangélicas. A nossa visão evangélica hoje, tanto que você vai ver, a gente é criticada até no meio evangélico, porque a gente tem uma vida que os nossos amigos têm a vida deles, eles fazem o que eles querem. Mas quando a gente era criança, era aquela visão que a gente talvez não poderia nem ter amigos não crentes. Sim. E a gente foi crescendo, amadurecendo, que não tem problema você não ter um amigo crente, ele só tem uma fé diferente da sua. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Ok? Kézia, não concordo com isso. No episódio. Enfim, é a nossa teoria. E aí, a gente tinha um preconceito das pessoas. E aí a gente já cresce achando que uma sogra dizer que quer passar a roupa do marido, ela tá querendo ocupar seu lugar. Ocupar meu lugar. E talvez pode ser também, porque assim existem sogras atribuladas. E existe a minha sogra. E existe noras atribuladas, né? Pessoas problemáticas. A gente tem que entender que a pessoa problemática ela pode vir dos dois lados, não necessariamente da sogra. Verdade. Porque a gente quer demonizar
o outro. A gente não. Por exemplo, você é nora errada, Jamais. problemática, jamais. Uma sogra problemática, sempre tem. Mas existem noras, por exemplo, que não querem ter essa relação. E falar assim, não vai passar de jeito nenhum. Mesmo não gostando de passar roupa. Talvez, eu acho que a gente tem que ser mais leve, Keila. Eu acho que é isso. Talvez, tipo assim, eu gosto de passar. Você fala assim, eu gosto de passar roupa. Eu falo assim, beleza, esse domingo você passa, domingo que vem. Ou falar, olha, sogra, obrigado. Mas eu gosto de passar roupa Mas do se meu ela marido. insistisse muito, você podia deixar ela passar um dia. Mas uma mulher civilista também, às vezes ela quer passar a roupa do filho dela, aí você vai, tipo assim, não, acabou o laço. Morreu o laço que vocês tinham, não existe mais. Não precisa ser assim. Eu acho que tudo. Então, e também dar a oportunidade de conhecer o outro. Então, a minha sogra, ela tem umas atitudes assim. Por exemplo, quando eu tava grávida, eu tava vomitando muito, gente. Isso é um tópico pra gente trazer aqui. Nossa, eu, minha mãe, meu pai, a sogra da Kézia, o sogro da Kézia, o marido da Kézia, todos ficamos traumatizados com a gravidez da Kézia. Minha gravidez foi ótima. Eu não tive descolamento de placenta. Eu não precisava nem fazer as consultas. Tudo 10, 10, 10. Exceto uma coisa. Eu vomitei absolutamente todos os dias. No dia que eu descobri a gravidez com 1 mês. Ou seja, eu fiquei 9 meses vomitando. Eu lembro que um dia eu tava muito cansada, de saco cheio, porque eu não aguentava vomitar, eu tava com fome e eu sabia que se eu comesse eu ia vomitar. E a minha sogra falou assim, eu vou montar um quarto pro Léo aqui. Eu falei assim, não vai montar quarto pro meu filho, não. Gente, eu me arrependo até hoje de ter falado assim com a minha sogra. E eu lembro que nesse dia, ela ainda falou assim, se ele vir aqui de tarde, pra ele tirar um cochilo à tarde, ela, meu filho não vai dormir durante o dia, ele não vai ser sonolento. Gente, aí eu cheguei na casa e falei assim, criança tem que dormir durante o dia, é pra saúde. O meu não vai dormir. Aí eu falei assim, Kézia, criança dorme o dia. Então eu fui muito... Por exemplo, agora, o que seu filho tá fazendo? Dormindo, são 7h30 da noite, eu não vou acordar ele não. A criança precisa dormir. E a Kézia falou assim, não, ele não vai dormir. Hoje em dia, o que você... Eu vou pra lá, ele dormir lá de tarde. E aí, então, porque a gente tem aquilo. Ela queria pegar meu filho, montar um quarto pra ela. E não era isso. E a gente tem que começar a alimentar em nós e no próximo essa ideia. A gente vai entrar em outros assuntos, a gente vai sair do ponto sogra. Pra você, a gente precisa alimentar a ideia que talvez a pessoa não quer ser seu inimigo e tá te fazendo mal. Então, por exemplo, você entra num local de trabalho e todo mundo odeia a pessoa X. Você vai odiar também. É muito importante a gente criar os nossos preconceitos. Não criar preconceito sobre as outras pessoas. Você porque, tipo assim, entender a verdade. Por exemplo, eu cheguei num local de trabalho. Vamos dar um exemplo. A Kézia é uma pessoa muito falante, eu sou uma pessoa mais calada. Eu não consigo trabalhar. Não sei se seríamos amigas se não fôssemos irmãs. Eu acho que seria. Se a gente soubesse respeitar a diferença. Porque eu sou uma pessoa que, se tiver alguém quiser bater muito papo comigo na hora que eu tô trabalhando, eu quero matar a pessoa. Porque eu preciso me concentrar ali. E eu vou ter um momento de conversar. Aí alguém chega e fala assim, nossa, a Keila não conversa com ninguém. Não, gente, a Keila não tá conversando no momento que ela tá concentrada numa coisa importante. Eu tenho dificuldade de lidar com isso da Keila também, com esse jeito dela. Ou, por exemplo, a Kézia quer conversar, conversa mais. Aí alguém chega e fala assim, a Kézia, exportável. Fica falando o tempo todo na nossa cabeça. E às vezes eu não vou achar isso. E a Kézia não vai achar, eu não vou achar isso da Kézia, a Kézia não vai achar isso de mim. Cada um tem as suas características. E a mãe de uma amiga minha me falou uma coisa um dia. Ela falou assim, a gente tem que entender que nem sempre a gente vai gostar e não gostar das mesmas pessoas. Eu acho odiar uma palavra muito forte. E até não gostar da pessoa. Não é não gostar da pessoa, eu não gosto do comportamento daquela pessoa, não é uma pessoa que eu tenho interesse, porque eu acho que o ódio, o não gostar, alimenta na gente uma coisa, faz mal pra gente. Então, tipo, às vezes a gente, eu odeio a minha sogra, aí você fica pensando assim, cara, tá, se eu odeio a sua sogra, ok. Você gasta mais energia. Aí, beleza. Eu não penso em me separar. Então, obviamente, hoje eu tenho 28 anos, se eu morrer com 100, que é meu objetivo, vai dar quantos anos aí? 28? 72. 72. Aí vamos supor, minha sogra não vai viver isso tudo. 72.
A minha sogra não vai viver. Não está viva quando você tiver Mas 100. vamos supor que a minha sogra viva aí mais 40 anos. Ela tem quanto? Minha sogra tem 50. 56. Minha sogra tem 53. Se a minha sogra viver mais 30 anos, vão ser 30 anos da minha vida odiando uma pessoa simplesmente porque eu não concordo. A minha sogra, por exemplo, ela... Nossa, eu tô falando muito dela. Depois, antes de eu publicar, eu vou contar pra ela, mas ela não vai ligar, não. A minha sogra, ela não gosta de sair de casa, ela gosta de ficar em casa, ela não gosta muito de contato com pessoas, tanto que eu trago muito isso pra casa dela. Ela, inclusive, um dia ela falou assim, por que o Adriel foi namorar com a Kézia? Agora eu tenho aniversário, formatura, culto especial, Natal, um monte de coisa pra fazer. Antes eu não tinha isso. Ensaio de foto. Ensaio de foto. Mas aí eu fico pensando, e aí isso é pra tudo na nossa vida. Imagina se a minha sogra ficar viva mais 30 anos. Vão ser 30 anos que eu vou cultivar ódio simplesmente porque eu não concordo com as coisas que ela faz. Então, a gente tem que parar com isso de odiar alguém simplesmente pelo que é feito na cartilha, né? Tem uma cartilha. E, obviamente, que aqui a gente não tá falando pra você amar um assassino, um psicopata, uma pessoa que pegou seu marido. A gente não tá falando disso. Eu estou falando de pessoas que estão na nossa convivência. Pessoas que você não chegou a ter contato. Você não chegou a ter contato. E você já tá odiando. E você já odeia por conta. A Viviane é uma amiga nossa, né? Ela fala que a gente não pode olhar o outro com os olhos do outro. A gente precisa olhar o outro com os nossos olhos. Então, talvez eu não fui uma boa amiga para X pessoas. Mas para quem eu sou uma boa amiga? E aí, a gente não pode ficar alimentando um ódio simplesmente porque é pré-requisito. Toda sogra tem que odiar a nora e toda nora tem que odiar a sogra. Não precisa ser assim. A gente precisa aprender a nos relacionarmos com as pessoas. Não que eu tô não dizendo, tipo assim, você tem que ser amigo de todo mundo. Não existe isso. Não tem como você ser amigo de... Bate muito nessa tecla, Não tem como ser amigo de todo mundo. Não tem como você tá em todos os grupos. Claro que você vai ter vários grupos de amigos. Às vezes você consegue juntá-los, às vezes não. Mas não tem como você estar em todos os grupos que todo mundo tem contato. Não tem como você ser amigo de todo mundo. E não é porque você odeia as pessoas. Por exemplo, a Kézia é amiga de uma amiga minha. Mas eu não converso com a Kézia, eu nunca tive a oportunidade de sentar pra conversar. Ou talvez a Kézia tenha atitudes que eu falo assim, pra minha vida eu não quero isso. Mas eu não preciso odiar a Kézia por isso. Eu só não preciso chamar a Kézia pra vir jantar na minha casa todo fim de semana. Não, você vai fazer isso com seus amigos. É importante pra você. É importante. Porque a gente tem, se eu não gosto dessa pessoa, se essa pessoa não é minha amiga, eu odeio ela. Não, gente. Não precisa. Não precisa disso. Então a gente tem que parar. Até pra 2026 aí. Gente, sabe por quê? A gente gasta muita energia com sentimentos ruins. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que luta contra a ansiedade. A Keila sabe disso. A gente tá tentando aí alguns diagnósticos, né? Mas eu tenho ansiedade desde os 8 anos de idade. Ansiedade no sentido de ficar mal, de ficar com um negocinho aqui, aquele peso, aquela... Sempre foi. Quando a gente era criança, os meus pais, com o pouco conhecimento que eles tinham, a gente achava que era espiritual. Na nossa crença, na nossa fé, a gente acredita que tem algumas coisas espirituais, sim. Mas hoje a gente sabe que tem muita questão da minha alimentação. Eu preciso fazer sempre psiquiatra. Alimentação, atividade física. Sim, por exemplo, o meu último médico, ele me proibiu de ouvir coisas no acelerado, né? Sim. Eu acho que a gente falou disso, né? Ele me proibiu de ouvir coisas. E é realmente. Eu vejo que o dia que eu ouço no acelerado, isso em algum tempo. Então, assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não fico o ano todo bem. Infelizmente, eu acho que, usando o apóstolo Paulo, é o meu espinho na carne, é uma coisa que eu tento tratar. Não sei se eu vou ter tratamento, assim, tratamento no sentido de eu queria ser curada sobre isso. Não sei se serei, mas faço tratamento, tomo remédio, converso, anoto, faço como é que fala aqui? Os exercícios que o psiquiatra, no meu caso agora eu não tô com psiquiatra, eu tô com neurologista, o psicólogo fala, enfim, eu tô abrindo esse parênteses aqui, o que eu ia falar? Porque você luta contra a ansiedade. Isso. Não sei o que você falar. Eu luto contra a ansiedade. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas
Porque então eu vou abrir um parênteses dentro da ansiedade. A ansiedade faz a gente pensar até coisas que não existem. Exato. Então, assim, não é porque eu tenho ansiedade. Então, às vezes a gente acaba sentindo coisas que... lembrei que eu ia falar. Então, ter ansiedade é muito ruim. Sim. Me deixa mal. Melhorou muito depois que meu filho nasceu. Antes eu ficava 1 mês bem, 2 mal e 1 bem, né? Agora eu fico, tipo, uns 5 meses bem, depois eu fico muito mal e vou melhorando, enfim. Estou me recuperando. Novembro e dezembro foram bem pesados pra mim. Sim. E nutrir sentimentos ruins eu vejo que eu fico muito cansada quando eu estou em crise de ansiedade. Eu vejo que eu fico muito cansada, eu vejo que eu fico muito mal. E aí eu trago o ponto. Então você vai perder tempo odiando alguém pra quê? E assim, você não acha que gasta muito mais energia? Olha só, eu vou fazer um comentário aqui. Quem sabe vai entender, quem não sabe, só aprende. Tem uma colega minha que chegou esses dias e falou assim, nossa, falaram mal de mim. E sempre quando falam mal de mim, falam assim, a fulaninha lá, sabe a fulaninha lá? Aí eu falei assim, mas o que você fez pra essa pessoa? Ela, não sei, eu nunca conversei com essa pessoa, mas sempre chega no meu ouvido que ela tá falando mal de mim. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Mas elas nunca... eu falei, mas elas nunca tiveram contato de tipo assim, nem de um oi, porque elas nunca estão no mesmo ambiente. Mas uma pessoa... O preconceito que uma tem da outra... Aí eu falei assim, mas e aí? Ela falou assim, eu não tô nem aí, eu só acho engraçado que toda vez ela fala isso de mim. E eu fiquei pensando, assim, gente, como que eu falo alguma coisa de um fulano que eu nunca conversei, que eu nunca vi nada? É o preconceito. Talvez. E aí me faz pensar uma coisa, que foi o que eu ouvi de um professor que eu acho ele maravilhoso, o professor Felipe. Cita o nome dele. Ele é psicólogo e ele foi meu professor. E no primeiro dia de aula, uma colega falou assim, professor, mas me incomoda tanto, parece que eu tô evoluindo e as pessoas ao meu redor não estão evoluindo. Aí ele falou assim, então significa que você não está evoluindo. Aí ela, como assim? Eu tenho uma grande evolução mental, espiritual. Aí ele falou assim, não tem, porque se a vida do outro te incomoda tanto, o problema não é do outro, o problema é seu. Então, às vezes, a gente se incomoda com a outra pessoa, a gente tem tantos preconceitos da outra pessoa, a gente cria coisas na nossa cabeça sobre as outras pessoas, é porque tem falta na gente. Então, talvez seja a hora da gente começar a olhar mais pra dentro de nós, parar de odiar pessoas sem motivo. E se dar ao luxo de conhecer. De conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, criar laços, Talvez você não vai ser amigo íntimo de ninguém, mas você falar assim, poxa, fulano é gente boa. Ah, mas é seu amigo? Não, mas é gente boa. E eu consigo estar no ambiente que ele tá. Sim, porque tem gente que fala assim, fulano vai estar lá? Não vou. Mas você conhece fulano? Ai, aquele negócio não bateu. E... Verdade. Mas tem, né? Tem umas coisas que tem coisa que não bate. E tipo assim, gente, a gente tem que aprender a viver, porque tem muita gente que prega uma coisa assim. Nós temos que respeitar todos, nós temos que aceitar a opinião de todos, porque nós somos muito evoluídos. E é mentira. Ninguém gosta de aceitar a opinião dos outros. A gente quer as nossas opiniões, a gente quer o nosso jeito, a gente quer o nosso modo. Só que a gente precisa realmente aprender a viver. Eu gosto de azul. Quero fazer uma festa azul. Aí a Kézia vai lá na minha festa e fala assim, nossa, mas eu gosto de vermelho. Mas fica quieta, a festa não é sua, a vida não é sua. Porque a única vida que gira ao nosso redor é a nossa. É aquilo, né? A minha vida gira em torno eu não sabia disso, mas é verdade. Tipo, na nossa casa, o Léo é neto único, né? Dos dois lados. Meu marido é filho único, então se eu não tiver outro filho, o Léo vai ser neto único lá na minha sogra e no meu sogro. Meu pai e minha mãe queriam ter um menino, né? Não tiveram um menino e veio o Léo, um menininho, né? Então o Léo é o centro das atenções. E na nossa visão, o Léo é a criança mais bonita, mais inteligente. Na cabeça do meu pai e da minha mãe. Mais desenvolvido. Enfim. Só que eu tenho aprendido que o Léo só é importante pra nós. E aqui eu tá usando o exemplo aqui da vida. A nossa vida só é significante pra nós. Ah, Kézia, não, mas pro meu marido, pro meu namorado. Beleza, pode ser significante. Só que a gente não pode viver achando que a nossa vida vai ser significante pro outro. A vida tem que ser significante pra você. Porque amo o Adriel, tanto que eu casei. Tanto que eu tive um filho com ele, tanto que a gente divide uma vida.
Ah, Kézia, você pensa em se separar? Claro que não. Mas eu não sei amanhã. Eu não sei. A gente tem que se amar a ponto de estar pronto para nós. Então, assim, eu amo o Adriel. Eu me casei, sou feliz, vivo um relacionamento ok no sentido, tipo assim, a Keila acompanha sem problemas que seriam pontos de separação, né? Tem os conflitos diários. Mas eu me amo muito mais. A minha vida é muito mais importante. Porque se um dia o Adriel falar assim, Kézia, não quero mais, eu não me perco. E entender que mesmo o Adriel sendo seu marido, a vida dele não gira ao seu redor. Não. Ele precisa estar bem com ele. ele. Tem gente que é dependente emocional. Exatamente, porque você tem que estar bem com você pra entender que o outro só tá vivendo a vida dele. Posso falar uma coisa? Pode. Que eu acho que acrescenta? Eu e o Adriel, não sei se eu vou falar disso aqui um dia, porque ele não gosta que fale, tá? Mas só pra vocês saberem, eu e o Adriel, a gente está junto desde do final de 2019. Sim. Mas a gente teve uma coisa há uns anos atrás. Coisa é ótimo. Não vou contar. Mas quando a gente voltou, mas eu acho legal contar, mas ele pede autorização. eu vou ver com ele um dia pra gente falar sobre isso. Quando a gente voltou em 2019, eu tava fazendo terapia, porque como eu falei, desde 2019 que eu tô tentando trabalhar essa ansiedade e evoluir. E aí eu lembro que hoje, em 2025, que a gente ainda tá em 2025, Sim. eu gosto de ir no cinema. Em 2019, eu não gostava de ir no cinema nem de ir na praia. Não gostava. Eu pareço muito animada, eu pareço muito... mas eu não sou. Estou tentando convencer a Kézia de ir no Beto Carreiro comigo, ela não quer. Vai ter... Eu vou falar assim, então você vai ficar. Posso só pegar um café enquanto você vai Pega, falar? pega pra mim também. Porque a Kézia não gosta dessas interações, né? Mas parece que eu sou do rolê, do rolê, do público, né? A Kézia é aquele meme. Porque tem tanto público no lugar público. Ela é esse meme. Porque ela gosta de estar com as pessoas, mas... Ai, vamos num show. Não, vamos num... Amanhã eu vou num show, gente. Amanhã a gente vai no show, que vai ter um show aqui na nossa cidade. Estou deduzindo que esse vídeo chegará a milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Então, mas na nossa cidade, Volta Redonda, vai ter um show gospel amanhã, 30 de dezembro. E eu nunca quis ir em show. Ela nunca quis ir. Mas amanhã... Esse ano ela quer ir, então estamos todos felizes. Não é que eu tô evoluindo. E, sabe, eu fui no cinema. Aí, quando eu comecei a namorar com o Adriel, em 2019, ele falou assim, vamos no cinema? Eu não lembro qual filme que era. Aí eu falei assim, não. Aí ele falou assim, nossa, não. Eu falei, não. Ele falou assim, então o que a gente fazer? Eu falei, eu queria ir num restaurante pra gente conversar. Eu não queria ir no cinema. Era pouquíssimas semanas que a gente tava junto. Eu acho que ele entrou em desespero, né? Aí a gente eu fui na terapia e eu falei com o psicólogo assim, cara, eu acho que eu não gosto do Adriel mais. Eu acho que eu queria, era aquela coisa mal resolvida, a gente voltou, deu uns beijos e não era isso que eu queria. Aí o psicólogo falou assim, será que não é porque você aprendeu a se colocar em primeiro lugar? Porque uns anos atrás, qualquer relacionamento que eu tive, se a pessoa falasse assim, gosto de vermelho, assumir a skin vermelha, gosto de MPB, não é à toa que eu conheço. Hoje eu gosto, mas não é à toa que eu gosto de MPB. Por quê? Conheceu alguém que gostava. Eu lembro que tinha um menino. Gente, o dia que ele falou pra Kézia, você conhece música tal? Kézia, conhece ele. Então, quando chegar a noite, a gente canta essa música junto. A Kézia ficou a tarde inteira ouvindo a música, que ela não sabia, mas decorando a letra. Por quê? Ana Carolina. Eu lembro da música até hoje. Eu sei a música até hoje. Eu chorei sem disfarçar. Ai, que fora que a gente nunca música nada a ver. Quando vi seu carro. Gente, por quê? Eu queria tanto ser assim. Ai, a gente passa cada coisa na vida porque a gente não conhece a nossa identidade. Eu queria muito ser aceita. E eu, tipo assim, você não gosta de Ana Carolina? Gosto, mas na época eu não gostava. Eu também não gosto tanto assim a esse ponto. Você sabe quantas músicas dela? Essa e aquela... Quem de nós dois, só? Eu conheço 3. E aí, cara, eu lembro que eu falei isso, eu falei assim com o psicólogo, eu acho que eu não gosto do Adriel, porque eu falei pra ele que eu não quero ir no cinema, ele falou, por que você não quer ir no cinema? Eu falei, porque eu não gosto de ir no cinema.
Aí ele falou assim, não, é porque agora você tá num relacionamento que você se ama, você ama a pessoa, ama, Você ama também. mas eu me amo muito mais. E isso, eu sei que é gritante falar isso e talvez você pense assim, nossa, essas meninas crentes falando que ela se ama mais do que o marido. Pois é, por isso Isso é que, bíblico, gente. né, amar ao próximo como a ti mesmo. Então Se eu você tem que se amo amar o primeiro. Adriel mais do que eu, significa então que eu tô descumprindo o mandamento, né? E aí, hoje eu consigo falar, não, eu não gosto disso. E consigo também me abrir pro novo. É muito importante, porque tem gente que, eu não gosto disso. Nossa, esse episódio é muito legal. Muito legal. Eu tenho que só ver a minha hora. Eu gosto muito disso. Eu não gosto disso, eu não quero fazer. E aí você deixa de criar vínculos com amigos que gostam. Aí o dia que você quiser fazer a sua coisa, seus amigos também não vão querer fazer as coisas com você. Eu não acredito, eu tô lembrando. Ó, cada coisa. E ela fez eu ajudar ela a decorar ainda. De 2013 a 2019, minha vida foi bem caótica. Carítica. Mas olha só, Meu Deus. se você não se abre também pra permitir... você não gosta de ir no cinema, você não precisa ir no cinema toda semana, porque tem gente que vai, tem gente que gosta. Mas eu me permiti. Mas se você vai uma vez no cinema com o Adriel, aí fala uma coisa que você gosta de fazer que o Adriel não gosta. Eu vou dar um exemplo aqui. O Adriel detesta ficar muito tempo num lugar, tipo, batendo papo, igual eu adoro. Tipo assim. Bater papo. Papo furado. A gente foi no aniversário de uma aluna nossa. Que a gente não conhecia ninguém. A gente só conhecia a aluna, o irmão e os pais. A gente não conhecia ninguém. A Kézia ficou meia hora no banheiro falando com uma mulher que a gente nunca tinha visto na vida. Aquilo, eu me corroí por dentro. E eu também, eu sou uma pessoa que tenho muita vergonha de interagir com todo mundo. Meu marido também. Eu tenho muita vergonha. E eu tive que ficar no banheiro, porque eu também não ia voltar pra mesa onde tinha outras pessoas sozinha. Né? A Kézia ficou 30 minutos falando com a mulher. Mas a gente tem que aprender, tipo assim... hoje você vai no cinema com o Adriel. Aí amanhã ele vai num lugar que tem essa interação toda junto com você. É uma troca. Assim que se constrói os relacionamentos. Porque senão também vira egoísmo. Eu quero que faça só o que eu quero. Eu conheço uma pessoa que é assim. Não posso falar o nome aqui, depois eu te falo quando acabar. Mas eu acho que você vai entender. Eu conheço uma pessoa que é assim, mas eu acho que ela é uma pessoa que está desconstruindo isso também. Mas quando eu conheci essa pessoa, engraçado, né? A gente sempre tem exemplos dos outros. Não, vamos usar os nossos. Eu dei um exemplo. Você tem que pôr sua vida pra jogo. Eu não quero. Eu sou muito low profile. Não, mas tem que colocar. Se você quer ser uma podcast, você tem podcaster. Você tem que começar a falar. Já vou citar. Acabei de falar da minha vida, que eu tenho vergonha de. Não, mas de tudo. Exemplos mais profundos. Que eu trouxe de um menino que eu gostei, que eu aprendi cantando na Carolina. Isso é um exemplo muito profundo, porque eu tenho vergonha de conversar com todas as pessoas. Tem gente que fala assim, nossa, aquele é muito quieto. Não, eu estou morrendo de vergonha de falar com todo mundo que tá aí. Chega num lugar comigo, ela... Tipo assim... Sim, igual esses dias a gente tava indo na casa de uma amiga que ela falou, você entra primeiro. Eu falei, não, da última vez eu entrei primeiro. E ela teimou que não, mas eu tinha entrado primeiro. Eu falei, então agora você entra. Mas é uma questão que eu estou em tratamento mesmo. Hoje em dia eu já tenho muita facilidade de falar em público, falar com pessoas que eu não tenho tanta proximidade. Mas voltando a dizer, essa amiga, quando a gente se conheceu, ela era uma pessoa que ela queria tudo do jeito dela. Até um dia que ela falou assim, gente, mas eu tô organizando tudo, tô ficando tão cansada. Aí alguém falou assim, claro, a gente não pode escolher nada. Aí ela falou assim, é mesmo. E hoje em dia a gente vê que até o convívio fica um pouco melhor. Mais leve, né? E isso eu quero tudo do meu jeito. Eu gosto de acordar conversando, eu gosto de acordar em silêncio. Mas vai ter um dia que se eu quero ter o relacionamento com as pessoas que moram dentro da minha casa, eu tenho que acordar e falar um oi, dar um bom dia primeiro, puxar um papo de manhã mesmo. Eu vou falar de mim, eu detesto puxar papo de manhã, eu gosto de acordar em silêncio. Todos os anos no carnaval eu vou pro retiro da igreja, então quarto com muitas pessoas. Eu acordo, as pessoas estão conversando, eu quero matar todas as pessoas que estão ali. Porque eu gosto de acordar em silêncio, aí eu tenho que acordar, oi, bom dia, dormiu bem, animado pro culto que tá chegando aqui agora, e eu tô tipo assim, dentro da minha cabeça, eu queria estar interagindo. Mas a gente aprender a viver com as diferenças também. Gente, é muito difícil, porque eu tô rindo da... E eu sei a música até hoje por conta disso. Vou ouvir ela agora quando acabar. Não, né? Mas eu vou relembrar as coisas. Não, eu sou casada.
Não deveria relembrar. Não, eu queria relembrar. Nossa, eu era muito. Nossa, Mas isso é muito dependente importante. emocional. Não criar os preconceitos é muito importante. Entender que a gente não é o centro do universo, que tem outras pessoas ali no mundo também, que elas têm os seus gostos, suas manias, suas características, e a gente tem que respeitar. Assim como a gente gosta que respeitam a gente tem que respeitar os outros também. Então, acho que a mensagem que fica pra hoje é: não odeie alguém antes de você conhecer. Não aceite os preconceitos. Tem gente que é aí que nasce essa questão de odiar pessoas diferentes da gente, né? Sabe? Tipo, Porque na minha cabeça não existe alguém odiar alguém. Enxerga as pessoas pelos seus olhos. E também, né? A pessoa tem outra religião, a pessoa namora com... Cuida da sua vida, cuida da sua vida. Isso não faz sentido pra mim. Então não faz a sua vida. Mas a outra pessoa tá fazendo. O que você tem? A não ser que você pague todas as contas da pessoa, a ponto dela ser super rica. Por isso, aí você pode dar um palpite. Mas fora isso, cuide da sua vida. Permita-se conhecer, permita-se viver mais leve, abrindo espaço para conhecer novas pessoas. Claro que se você for um adolescente, você vai odiar muitas pessoas na adolescente. Depois de adulto, você vai falar assim, nossa, pra que isso? Não, gente, mas não se cobra também de amar todo mundo. Não tem, gente, não tem como. Isso é bíblico. É bíblico. Não tem como ser amigo de todo mundo. Você tá muito bíblica hoje. Que bom, né? Que bom. Isso é Mas ótimo. não tem como, gente, ser amigo de todo mundo. Tem como você ser educado com todo mundo. Você não vai chegar a uma pessoa que você não tem tanta proximidade, que você não deseja. Até a pessoa te fala bom dia, você fala assim... Nem fala. Você vai ser educado, porque educação é mínimo também, né? Tipo assim, bom dia, tudo bem? Você não precisa ficar, oi, como tá a sua vida? O que você anda fazendo? Mas ser educado, abraçar essas diferenças e não pegar os preconceitos, né? Quer encerrar? Acho que é isso. Eu acho que a mensagem que fica pra hoje é essa. Eu acho que buscar a leveza... Quem tá falando com vocês é uma pessoa que busca leveza muito por conta da ansiedade, que é muito difícil pra mim. Eu fico muito mal. Não parece porque eu sou muito falante, né? Eu sou muito pra cima, mas eu sofro muito com a ansiedade, galera. E eu busco a leveza. Quando eu parei de me importar com os outros, quando eu parei de tentar mudar os outros, quando eu parei de querer que todo mundo cabesse no meu mundo perfeitinho, bonitinho, eu tô vivendo melhor. Então, eu não odeio a minha sogra. E não deixei o preconceito que existia de uma sogra super protetora, filhinho de mamãe, que me fizesse odiá-la. Pelo contrário, a gente construiu uma amizade, uma relação de muito respeito. E talvez se eu não tivesse se eu não tivesse aberto o meu coração pra minha sogra, a gente não ia viver o que a gente vive hoje. Hoje a minha sogra é uma das pessoas, né? Claro, eu tô falando aqui da minha sogra pelo tema do vídeo. Não é que a minha mãe não me ajuda. Minha mãe é minha mãe. Obviamente que a minha mãe me ajuda, obviamente que a minha mãe faz tudo por mim. Só que a minha sogra, hoje, pra eu trabalhar na TV e ser uma empreendedora e fazer isso aqui que eu tô fazendo, eu preciso de uma rede de apoio. E a minha mãe não conseguiria ser a minha rede de apoio em tempo integral. E a minha sogra é 50% da minha rede de apoio é minha mãe e 50% 50% da minha sogra. Keila, não. Eu vim hoje aqui olhar seu filho de manhã. 33% é minha mãe, 33%... Não, eu acho que eu não tenho essa porcentagem toda. A Keila... É uma piada. A Keila ajuda muito, mas no dia a dia, no tranco, tipo... Eu posso ir pra uma reportagem, por exemplo, e chegar em casa 10 horas da noite, que o Léo vai estar bem cuidado, muito bem cuidado, alimentado, feliz, porque o Léo é muito feliz com a minha mãe, com a minha sogra. Até demais, Dá tá? até tchau pra você. Dá até tchau pra mim. E também, você é uma mãe que trabalha... gente, sou uma mãe que cada trabalha... um com a sua... Isso é um ponto que antes de encerrar eu queria falar. Que você falou assim, eu luto com ansiedade, eu falei na minha questão, eu lido com uma timidez extrema. Gente, às vezes o outro não tá nem se preocupando com você, ele só tá vivendo com as próprias crises, com as próprias dores, questões. as próprias questões. Eu sou uma mãe que trabalho fora e pra eu realizar os meus sonhos, eu consigo porque eu tenho a minha sogra. E talvez se eu não tivesse... Caramba, tá ficando longo esse episódio, né?
Pelo horário aqui. Nós já vamos encerrar. E pelo que eu vejo, né? Se eu não tivesse aberto o meu coração, eu não teria isso. Então eu não poderia, talvez, estar na TV. Sim. Porque a minha mãe não ia conseguir me ajudar. E eu confio na minha sogra de olhos fechados. Porque lá atrás, em 2019, quando eu comecei a frequentar a casa dela, eu quis dar uma chance pra não odiar uma sogra. E sou muito feliz com isso. Então, às vezes, essa pessoa que você tem esse ranço todo, talvez pode ser alguém que vai contribuir pra sua vida positivamente. Bom, chegamos pessoal. ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui as coisas. Se fizer sentido pra você, compartilha com alguém. A gente tá com o objetivo de chegar em mais lugares, que mais pessoas conheçam a gente, não só as nossas amigas que estão assistindo. Gratidão às nossas amigas. Então é isso. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima.